Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui para quitar uma dívida. Pois é, apesar de termos aí centenas de vídeos, publicações, etc, etc, até agora eu não tinha feito nenhum vídeo sobre islamismo. E eu fui cobrado mais de uma vez sobre isso. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho com vocês, de forma bem objetiva, como sempre a gente faz aqui, sobre islamismo. Pois é, o islamismo é uma das três grandes religiões da atualidade. Então, uma das três grandes religiões, não digo nem da atualidade, né? Uma das três grandes religiões do planeta, porque elas são bem antigas, né? Eu me refiro ao judaísmo, ao cristianismo e ao islamismo. Todas três têm algumas coisas em comum, mas o principal é cultuarem o único Deus, só que com denominações diferentes, né? Cada um chama de uma forma, ou chama de, né, os judeus se referem normalmente como Javé, os cristãos como Deus, simplesmente, e os muçulmanos se referem como Alá. Então, eles têm outros pontos em comum, né? Usam, né, até escrituras, né, livros sagrados, alguns trechos de um do outro. Existe, né, muita coisa em comum entre essas três grandes religiões, apesar dos conflitos que existem. Então, assim, o islamismo ela é a religião que mais cresce, né? Entre essas três grandes religiões, é a que mais tem crescido no mundo. Eles também são chamados de muçulmanos. Muita gente me pergunta por que tem essa denominação. A palavra muçulmano vem de muslim, né? Que é um termo árabe que significa submisso, mas no caso aí submisso a Alá, né? O único Deus, conforme eles colocam no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Tá? A própria palavra Islão significa submissão a Alá, o único Deus. Então, muçulmano significa, no bom sentido, submisso a Alá. Tá? É importante que a gente assim fale rapidamente sobre a região, né, onde surgiu o islamismo. O islamismo ele surgiu na Península Arábica. Dá uma olhadinha no mapa que aparece agora aí. Né? Ele surgiu aí na Península Arábica no século VII, tá? Portanto, já na Idade Média. Essa região é uma região de clima árido, né? Tem muito deserto, mas também tem muitos oásis, né? O que faz com que muitas pessoas se estabeleçam, né, em torno desses oásis, e ali surgiram grandes cidades, né, grandes núcleos de povoamento. Os árabes tinham como seu ponto central, assim, o ponto principal do povo árabe, né, o centro da vida árabe, era Meca, a cidade de Meca. Por quê? Porque ali fica, né, a Caaba, que é um grande santuário religioso, vamos colocar assim, onde fica a Pedra Negra, e é um local para onde os muçulmanos vão, né, os que seguem rigorosamente, né, o Alcorão. Só que nessa época, eu falo aqui do século VII, os árabes eram politeístas. Haviam diversas tribos, havia os beduínos e havia a tribo dos coraixitas, que era uma das mais fortes ali, uma das mais poderosas. Pode-se dizer que a vida do povo árabe, né, até essa época girava em torno da religiosidade. Eles eram politeístas, cultuavam várias divindades e havia um intenso comércio ali no entorno, né, da Caaba, lá em Meca. As coisas foram seguindo assim, né, normalmente até o século VII, quando aparece exatamente a figura de Maomé. Maomé foi o fundador do islamismo. Maomé ele passou por um processo de conversão, é até um relato curioso, que, né, segundo a tradição religiosa, né, do islamismo, ocorreu uma aparição, né, do anjo Gabriel para ele e pediu que ele pregasse a conversão a Alá, né, saísse pregando que o povo se convertesse a Alá, que é o único Deus, né, que seria o único Deus, e abandonassem o culto a outras divindades. Então Maomé ele saiu fazendo essas pregações e evidentemente ele sofreu muita perseguição. Né? Uma perseguição porque aquelas pregações dele realmente prejudicavam os interesses dos comerciantes que cresciam e prosperavam em torno daquelas peregrinações ali
a Meca, né? Cultuavam aqueles ídolos. Então eles viram em Maomé uma ameaça. Tá? E ele, né, Maomé se colocava como o profeta que veio pregar a submissão a Alá, a conversão. Então ele foi perseguido, acabou sendo muito perseguido, né, e fugiu. Ele se exilou, vamos colocar assim, em Medina. Tá? Isso foi no ano de 622. Inclusive, esse ano em que ele, né, se exila lá em Medina, marca o início do calendário muçulmano. Né? Esse deslocamento do Maomé para Medina ficou conhecido como a Hégira. Uma vez lá em Medina, ele continuou suas pregações, conseguiu mobilizar a população, mesmo à distância, a população de Meca, né? Conseguiu organizar um grande exército e promoveu uma verdadeira revolução. Retornou, né, a Meca e acabou conseguindo unificar o povo árabe em torno do islamismo, tá? Em torno da religião islâmica. Então se tornou não apenas um grande líder religioso, mas também um grande líder político. Estava nascendo ali a terceira, né, grande religião do planeta. E a partir daí o que você tem? Os árabes, após a morte de Maomé, os califas, né, que eram líderes religiosos, seguidores de Maomé, eles iniciaram a chamada jihad, né, conforme ficaram conhecidas, as lutas, né, para converter os chamados povos pagãos ao islamismo. Né? A jihad seria a chamada Guerra Santa. E com isso eles expandiram, construíram um grande império que não ficou restrito apenas à Arábia, evidentemente, a Península Arábica se estendeu pela Europa até o norte da África. Hoje nós temos vários países islamizados na África. Né? Foi dessa forma, né, que o islamismo ele foi se expandindo pelo mundo. É bom a gente destacar aqui que o Alcorão é o principal livro do islamismo. É o livro que contém os ensinamentos básicos, né, do islamismo. E que é um aspecto bastante interessante. Maomé, que se colocava como um profeta, ele também reconhecia outros profetas, como Adão, por exemplo, né, visto como um profeta pelos muçulmanos, Moisés, Noé e até o próprio Jesus Cristo. Então a gente vê que no fundo, existe alguma identidade, alguma ligação entre essas três grandes religiões do planeta, tá? Então é isso, gente. Basicamente, esses são os pontos assim centrais do islamismo, tá? Que eu queria passar para vocês, porque eu estou sendo cobrado sobre isso há muito tempo, tá bom? Então é isso aí, tá? Um grande beijo para você. Não deixe de se inscrever, tá? Deixa aí o seu comentário, deixe a sua sugestão, porque isso é muito importante para a gente continuar com esse trabalho aqui na Polis, tá bom? E não deixe de dar um pulinho lá no nosso Instagram. Como eu sempre digo, sempre tem novidade lá. Tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima.